A gente está entrando na 7ª edição do Conversas com Bytes. Nosso objetivo aqui é discutir temas que impactam as nossas vidas nessa pandemia, né, com pessoas que têm muita relevância na sua atividade profissional, né, e trazer esses debates para nós aqui nesse grupo fechado. Fazendo algumas considerações, eu preciso que vocês desliguem as câmeras, como está todo mundo desligado, silenciem os microfones. A gente vai gravar agora e vai transmitir via YouTube, mas só gravaremos até a fala final da Danite, para que a gente fique mais à vontade para fazer as perguntas posteriores, né? Então, eu queria agradecer à professora Danite, dizer que é uma grande satisfação tê-la aqui conosco. O tema de hoje é um tema muito interessante. A gente vai adotar, a partir de hoje, uma dinâmica diferente, que a gente vai fazer uma breve, acho 2 ou 3 minutos, a gente vai mostrar um pouco do tema e o impacto que esse tema está tendo dentro do mundo digital. Então, eu queria mostrar para vocês, vou compartilhar aqui minha tela, e a Danite vai se apresentar para vocês, obviamente. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Isto aqui, vocês devem estar vendo, são o interesse das pessoas que moram no Brasil, os internautas brasileiros, no tema ansiedade, na categoria transtorno. Tá? Isso são as buscas que acontecem desde 2004 no Google Brasil. Vocês veem que o tema está crescente, o interesse pelo tema está crescente e as pessoas estão buscando muita informação. E quais são os estados que mais buscam informação nesse período desde 2004? A gente tem aqui Sergipe, Amapá e Piauí, Distrito Federal e Maranhão. Isto aqui não é o volume, isso aqui é o interesse que o Google faz e reúne, né, para mostrar como essa discussão está acontecendo no mundo. E aqui você vê o seguinte, nós começamos a aumentar o interesse em ansiedade a partir de 2018. Tá? Quando você olha aqui depressão, a curva é diferente, mas parecida, porque a gente tem aqui, houve um alta em 2004, ela caiu e voltou a aumentar aqui em 2018 também. Então, assim, este tema que a Danite vai colocar é um tema assim, que está fervendo nas pessoas. O Google traz uma informação muito rica, porque ninguém fala que está ansioso, ou que está deprimido, ou que está com medo em rede social. As pessoas fazem isso fazendo perguntas ao Google. As pessoas fazem isso fazendo perguntas ao Google. Então, isso mostra que é claramente aqui o seguinte, isso aqui existe todos os meses são feitas 2,5 milhões de consultas no Google para um conjunto de 300 mil palavras-chave relacionadas à ansiedade. A consulta mais comum é a ansiedade, que é 240 mil buscas por mês, e a segunda consulta mais comum é crise de ansiedade. Então, as pessoas estão buscando muita informação sobre crise de ansiedade. E quando você olha aqui para qual é a pergunta mais comum que é feita ao Google, porque o Google eu posso fazer uma busca genérica, posso fazer uma pergunta. A pergunta mais comum aqui no Google é como controlar a ansiedade. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E eu passo aqui para a Danite fazer toda a introdução. A nossa dinâmica é a mesma de sempre. A Danite vai falar durante um tempo que ela achar necessário, depois nós paramos e fazemos as perguntas. Tá? Obrigado. Então, vou começar, tá? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na Bytes, discutindo esse assunto. Obrigada, Manuel e Ana. E a Andréia, como sempre, aqui presente também, sempre organizando tudo também. E a todos vocês que disponibilizaram esse tempo para estar me ouvindo. Realmente, como o Manuel mostrou aqui, eu acho que é muito importante a gente ter esses dados estatísticos bem claros a respeito
do que tem ocorrido emocionalmente com as pessoas. Talvez o que a pandemia tenha nos fornecido de mais claro em termos das questões humanas é o quanto nós estamos e somos afetados, ou seja, temos na nossa natureza humana uma condição de afetabilidade muito grande. Portanto, a ansiedade, acho que a primeira coisa que esse número crescente de busca pelo que é a ansiedade mostra justamente que a circunstância da pandemia coloca claramente essa questão da afetabilidade. Isto significa que nós somos afetáveis, isso significa que a ansiedade é, na verdade, uma formulação defensiva diante de algo que acontece e que nos afeta. Ela anuncia, ela é defensiva porque ela expressa, ela coloca, ela intermedia dentro de momentos de tensão, de mudança, e principalmente uma mudança como a pandemia, que oferece circunstâncias cambiantes, imprevisíveis, vem de uma forma não previsível, não controlável, o quanto nós somos, na verdade, absolutamente conectados com o ambiente. E tudo que a forma como eu discuto trazendo justamente o ambiente como um fator extremamente importante, porque existe dentro da tradição psicanalítica a ideia de algo bastante focado no psiquismo interno, naquele que se desenvolve, mas se desenvolve e como se desdobram os seus fatores internos, o seu mundo interno, diante da realidade. O que o Winnicott traz justamente como uma questão fundamental é que esses desdobramentos, esse desenvolvimento, né, ao longo do tempo, um desenvolvimento que ele vai chamar de maturacional, porque existem etapas marcadas por conquistas cada vez mais complexas, desde o início da vida até a morte, esta ideia de que nós precisamos do ambiente, nós estamos e somos constituídos, nós estamos num ambiente e somos constituídos pelo ambiente. Então, não é algo que acontece espontaneamente, não é algo inato. Todas as nossas conquistas maturacionais, que nós temos a tendência, a potência de desenvolver, assim como quando somos formados, constituídos como um ser humano, mas que vão se desdobrar e vão se realizar, né, ao longo do tempo, se formos cuidados, se encontrarmos condições favoráveis para que isso seja construído. Então, nós temos construções de várias coisas, inclusive de sentimentos. A ansiedade, portanto, é um dos sentimentos que colocam justamente mais claramente em pauta essa ideia de afetabilidade. Todas as mudanças, todas as questões que acontecem no ambiente afetam diretamente ao ser humano, né? Quer seja mudanças de ordem da vida particular, né? Ou seja, da sua vida, do indivíduo, na sua família, nas suas relações familiares, assim como, à medida que vai se crescendo, desse ambiente que primeiro se constitui no ambiente intrauterino da mãe, depois a mãe, depois o ingresso do pai, depois o ingresso da família, depois a escola, depois outras instituições e a sociedade, ou seja nesse percurso que nós estamos falando, é justamente de que as mudanças ocorridas, as relações com este ambiente pautam a forma como o indivíduo vai se sentir seguro ou inseguro, confiando
encontrando confiabilidade no ambiente, confiabilidade no sentido de previsibilidade, de poder encontrar um sentido, conseguir abarcar o sentido das coisas que acontecem neste ambiente em relação a si, poder tecer sentidos e, por isso, poder apoiar-se nesses sentidos e não essas mudanças não serem disruptivas da sua organização, desse seu processo de continuidade de ser, de existir e de ir para frente e de fazer e transitar no mundo. Então, a ansiedade ela vai ser assunto bastante corriqueiro dentro da perspectiva de Winnicott, que é um psicanalista inglês, no sentido de que, em muitas vezes na nossa vida, nós vamos sofrer de ansiedade. Por que nós vamos sofrer de ansiedade? Porque as ansiedades, elas correspondem a justamente os desafios de viver, de crescer. Um exemplo bastante pueril é o primeiro dia de escola, enfrentar a escola, o primeiro dia da faculdade, casar, ter filhos, e quaisquer que sejam uma mudança de trabalho, um trabalho novo, um desafio, portanto, na carreira, todos esses momentos são momentos de desafio, são momentos em que os dados, aquilo que vai acontecer, existem ansiedades envolvidas, uma vez que você vai enfrentar o desconhecido, você não controla todas as variáveis, tá certo? E você está diante de um mundo em que parte você controla, parte você não controla, portanto, as ansiedades, elas intermediam esse momento de forma... Espera só um instantinho, que tem uma ligação que está... Então, intermediam essa situação e são expressas de várias formas. Então, ao longo do desenvolvimento, ao longo desse processo maturacional, nós vamos ter várias qualidades de ansiedades persecutórias, que correspondem, por exemplo, quando a gente começa a perceber que se dentro dessa perspectiva winnicottiana, existe um momento em que você percebe que você é um ser existente e que a sua mãe não é você. Até então, dentro dessa perspectiva, você nem sabia que você existia. Então, existem essas primeiras ansiedades persecutórias que correspondem a perceber-se existente, e, portanto, perceber que sou eu e que tem um mundo e que o mundo não corresponde a exatamente o que eu imaginava. Existem ansiedades de ordem depressivas, que tem a ver com a administração da raiva, dos sentimentos afetivos que vão se complexificando. Então, existem várias qualidades ao longo desse desenvolvimento. E essas ansiedades, elas, na verdade, anunciam justamente o que há de mais normal, que é a afetabilidade da condição humana. Fora disso, nós estaríamos dentro de um quadro muito mais grave, de um caso dentro desse reconhecimento psicopatológico, que seria aqueles que se protegem e se protegem tanto do mundo que se isolam do mundo justamente para que nada os afete. Na verdade, não é que eles recuam da realidade, eles nem ingressam na realidade, eles evitam, eles escapam da realidade, fazendo uma barreira de isolamento muito grande, como a gente pode identificar em autistas, em casos graves da esquizofrenia e em vários casos do espectro da psicose. Ou seja, a garantia de se isolar. É possível, então, dentro desse contexto pandêmico, a gente identificar pessoas que parece que nem se deram conta do que está acontecendo lá fora, né?
E estar em casa, ficar em casa já era uma condição, estar isolado já era uma condição mais do que um modo de ser, mais do que natural, uma vez que atravessados por essas questões de distorção da sua saúde emocional, né? Então, a sua personalidade nem poderia prover a condição deles sustentarem um trânsito mais livre, um trânsito com decisões e com responsabilidade no mundo. O restante, portanto, das pessoas tem, nesses índices elevados da ansiedade, a demonstração. Então, o primeiro ponto, que talvez vá surpreender todo mundo aqui, tem nesses altos índices de ansiedade justamente a demonstração de saúde. Ou seja, eu sou afetável, eu estou no mundo, e o mundo, pasmem, apesar de toda a necessidade que a gente tem de controlar tudo, não é controlável. A vida apresenta desafios, a vida não está no nosso controle. A vida, nós temos algumas coisas que fazem parte daquilo que a gente pode controlar, que tem a ver com a nossa contribuição, realização, nossos recursos emocionais para dar conta da vida. Mas, na verdade, nós não possuímos as certezas sobre nada, inclusive sobre o que vai acontecer amanhã. É óbvio que, numa situação de pandemia, na fronteira daquilo que é uma condição de individual, de uma saúde individual, e aquilo num diálogo com o que a gente está fazendo dentro dos aspectos sociais, a pandemia coloca um grande desafio por fazer justamente uma grande quebra, por interromper uma grande ruptura em toda uma cada vez maior certeza provida, talvez, por uma grande fé cada vez maior também no homem moderno, nos instrumentos e nas conquistas científicas, de que tudo é possível e de que nós estamos garantidos. Mas qualquer pessoa que olhar realmente para a sua própria vida vai saber que isto não é verdade. Mas a pandemia revela, né, de uma forma coletiva, esse desafio, uma vez que também transforma a nossa vida, faz com que nós, que estávamos transitando livremente, tenhamos que recuar, regredir para a nossa casa, né, e ficar isolados para justamente poder, vamos dizer, se defender, né, daquilo que não podemos controlar, né? Não há até agora, apesar de alguns avanços, não há ainda nenhuma certeza sobre nenhum escudo, né, garantidor de que não vamos pegar, e se pegarmos, o que vai acontecer com cada um de nós. Então, aqui nós estamos falando de uma mudança, do incontrolável, da ruptura da normalidade, tá certo? Inclusive atacando o que é mais precioso, a própria existência. Isso é muito básico. Isso fala também de ansiedades que têm a ver com algo bem primitivo, algo que atinge a integridade da vida. Então, não só na qualidade desse viver, mas também na própria vida. Então, veja que nós estamos falando algo de grande monta. Daí a razão por que eu acho que explica bastante o porquê cada vez mais nós estamos nos deparando com altos índices de ansiedade. Agora, logicamente, nós estamos dentro de um contexto social e todo mundo fala, mas existe, e aí eu estou usando um instrumento, algo trazido pelo Frank Furedi, quando ele vai falar a respeito da cultura do medo. O que nós estamos vendo, se a gente espremer a televisão, só sai pandemia, nossa vida foi reduzida às questões
da pandemia, debates, polarizações entre vários tipos de ideias, nada que possa trazer consistência, nada que possa trazer alguma certeza que possa acalentar, que possa trazer aquilo que mais se necessita nesse momento. E o que se necessita quando se está com ansiedade? Quando se está com ansiedade, tá certo? Inclusive com uma ansiedade, uma incerteza, que inclusive é projetada no futuro, o que vai ser? Tudo vai mudar, vamos ter transformações. Entre otimistas e pessimistas, o que acontece é que temos uma grande confusão, muitas falas, né? E, nesse momento, essas falas, na verdade, não trazem nada de certo, nada de bases sólidas para que a gente possa, no combate às ansiedades, falar assim, olha, vou me apropriar disso daqui, então, nesse momento, me aproprio disso aqui, então, isso daqui vai vamos dizer, nortear esse meu caminhar, eu vou ficar em casa, mas norteada por isso, ou vou me preservar, vou diminuir aquilo que se está dizendo. Nesse aspecto social, nós temos muitas pessoas que se locupletaram, tiveram seus 15 minutos de fama por interesses X, Y ou Z, pessoas que expressaram justamente opiniões contrárias, mas simplesmente também transmitiram e cultuaram e cultivaram socialmente o medo, né? O que se chama a cultura do medo, que a gente, quando a gente espreme o jornalismo, ou a mídia, ou tantos outros que se aventuraram em ficar falando um monte de coisas e anunciando o apocalipse. Inclusive, o sentido apocalíptico também foi anunciado e foi construído por várias pessoas, talvez justamente como uma forma defensiva. O importante dessa história é o seguinte: a ansiedade não é uma novidade, como eu acabei de falar anteriormente, é algo que pertence à natureza humana, frente a desafios e frente ao desconhecido, tá certo? Ou seja, isto é algo da ordem do natural, é como a gente reage a determinadas situações. O que é, talvez, importante entender é que sejam os jornalistas, sejam os médicos, sejam quem for que estiver expressando e fazendo, apregoando a cultura do medo, como diz Frank Furedi, é muito importante entender que as produções culturais, as manifestações e tudo que é expresso no mundo dos homens, portanto, na nossa civilização, não é estranho, não vem de fora. Ganha justamente o campo porque é algo que é produzido e é expresso pelos próprios indivíduos, não é algo dos jornalistas. Se ganha essa expressão, a cultura do medo, se esse pavor, se essa cultura do medo, ela ganha cada vez mais campo, e aí Frank Furedi vai trazer também muitas estatísticas a respeito disso, inclusive até antes de 2000, quantas vezes se falava em termos de pandemia e mais tarde, quantas vezes se falou em artigos o nome pandemia, ou antes de 2000, quantas vezes se falava em apocalipse, depois, quantas vezes depois se falou, citou a palavra apocalipse, a gente vai ver que justamente houve um crescendo, não só em relação ao uso da palavra ansiedade, mas sim ao uso de palavras dessa ordem, dessa cultura do medo. Encontrando, portanto, se a mídia encontra um campo para se expressar e para falar e para colocar isso nos artigos, é porque encontra dentro do próprio indivíduo, do próprio homem, esse campo fértil, essa condição. Então, não há algo da ordem do estranho, há algo da ordem do natural, do que já existe dentro da gente, né?
O que sim existe em termos dessa cultura do medo e que há algo que é preciso ser considerado para além desses outros que eu falei, ansiedade, mas estou falando de outros termos, como apocalipse, catástrofe, etc. e tal, como justamente vai mostrar o Frank Furedi, é que existe também uma exacerbação desse uso, uma exacerbação dessa transmissão, desse cultivo do medo e das ansiedades, né? No colocar uma ideia de que nós, por nossa própria causa, nós estamos causando no mundo, nós estamos impactando o mundo de uma ordem tal que se calcula um certo ponto de inflexão a partir do qual nós não teremos mais salvação. Então, nós estamos atingindo, e isso a gente percebeu na pandemia, né? Ou quando se falava e quando se tentava explicar o porquê que nós temos que ficar isolados, porque se nós passássemos de um número tal de pessoas, não adiantava mais ninguém ficar isolado, porque estaríamos todos passíveis de não haver mais controle pandêmico, porque teríamos um contágio de uma ordem inimaginável, né? Isso foi transmitido por várias vezes, de várias formas, ou seja, existe, então, para além desse cultivo, desse sentimento absolutamente de terror, de ameaça, do qual as ansiedades participam, esse sentido de que nós mesmos somos responsáveis e nós mesmos fazemos as coisas erradas e teremos um momento em que não dá mais para a gente reverter nada. Não vai dar mais para reverter, por exemplo, o aquecimento global, estaremos todos fulminados, não dá para voltar atrás o número de quantas pessoas serão viralizadas, né? Serão transmissoras do vírus e, portanto, isso vai ser disseminado sem nenhum controle. Então, a mídia, gostei quando Pondé falou a respeito desse nome que a gente fala sobre a mídia, né? A ideia de que a mídia já há muito, a gente fala sobre a viralização, né, dos assuntos na mídia, né, da falta de controle, assim como a pandemia também demonstrou essa sua faceta do incontrolável, né? E isto fazendo com que a ansiedade eleve-se, potencialize de uma forma que acho que agora nós temos um outro problema no sentido de como enfrentar o isolamento e agora como enfrentar a retomada, né? Porque o medo se instaurou, as ansiedades se instauraram, as relações humanas estão mais estressadas por conta de que a outra pessoa, da qual eu já vinha, através dos últimos tempos, né? Como Bauman vai falar, né? As questões das relações humanas trazendo bastante insegurança, porque nada parece nas relações humanas ser consistente de modo a justamente prover essa segurança, uma segurança que somente é possível ser provida através de relações verdadeiras, consistentes, relações que se provam confiáveis, predizíveis, sustentadoras, né? Isso são noções e conceitos na ordem da ética do cuidado, em que Winnicott prevê a sua formulação teórica clínica, ou seja, como prover isto para quem não tem, né? Para quem não teve essa noção de cuidado, não foi cuidado, e aí passa a ter determinadas distorções graves e importantes, cada vez mais
na nossa clínica, mas justamente, retomando o que eu estava falando, essa ideia é como retomar as relações humanas, como retomar o emprego, como retomar a circulação na cidade, né, no mundo depois, diante desse grande nocaute que se teve sobre o sentimento de segurança, né, que as ansiedades expressam. Esse nocaute ele aconteceu, mas ele já vinha acontecendo anteriormente. A pandemia apenas está revelando, logicamente, de uma forma mais drástica, como assim nós vemos no Brasil revelações surpreendentes sobre como nós vivemos uma casca de organização, mas internamente nós estamos extremamente imaturos estruturalmente, socialmente, né, e emocionalmente para enfrentar situações dessas. Esta casca não é suficiente, ela colapsa e não dá suficiente sustentação num momento como esse de enfrentamento, né? Então, esta retomada, ela fica quanto mais difícil, quanto se desvela essa tanto imaturidade individual, no sentido de distorções importantes dos recursos, os impactos, portanto, desvelados pela pandemia, portanto, graus e qualidades de ansiedades cada vez maior, quanto pela própria inconsistência de estruturas da sociedade, inclusive estruturas familiares, né? Não estou falando só da sociedade grande, estou falando das relações familiares, das relações das instituições e da sociedade como um todo, para dar suporte àquilo que é necessário para prover esta retomada e esse retorno da confiança, sem o qual a gente não sai de casa, nunca saímos e não sairemos se não tivermos, né? Eu acho que foi uma breve explanação dentro uma articulação entre justamente algo da ordem do individual, de um tratamento psicanalítico, portanto, trazido por Winnicott, e dialogando com sociólogos tais como Furedi e outros tantos que podem nos ajudar a olhar para esse big picture. Vou deixar para me alongar se houverem perguntas que promovam um aprofundamento aí. Professora, muito obrigado. Realmente, eu fiquei realmente surpreendido que a ansiedade é saudável, então sou uma pessoa extremamente saudável, então, assim, na minha vida. Eu tenho uma pergunta aqui para ser feita, mas eu tenho duas questões que eu queria abordar. A primeira questão é a seguinte: já que a ansiedade, pelo que você coloca, faz parte da nossa dinâmica, né, obviamente, num período desse de aceleração total de todos os processos de aceleração total, ela é possível de administrar isso ou é melhor deixar a vida me levar e leva eu? Porque a gente tenta enfrentar a ansiedade agora, administrar ela, ou deixa ela levar em função de tudo que está acontecendo? E a outra pergunta que eu queria colocar, antes do Antônio aqui falar, é se na verdade, pelo que você falou, as estruturas que nós tínhamos como sociedade, nas nossas relações, aí falando do ponto de vista do Brasil, ficaram muito claras nesse processo de ansiedade, que elas eram muito frágeis e desmontaram. Que eu queria entender. Então, eu queria entender essas duas questões antes de abrir o microfone para o Antônio e para a Rosário. Eu acho que sim, é preciso, porque a ansiedade, sobretudo, falar que ela é algo da ordem da saúde, ou seja, que é um recurso defensivo diante de situações, diante do imprevisível e do incontrolável,
não amenizem nada. Há um sofrimento, e esse sofrimento ele precisa encontrar de alguma formas para que ele seja combatido, para que ele encontre algum apaziguamento. Esse apaziguamento, eu acho que é muito possível quando você, em detrimento daquilo que você projeta no futuro, ou você entra numa espécie de looping mental de todas as coisas que estão dando errado, você fique com o simples, o básico e o sólido da sua vida. Ou seja, eu vou tomar café da manhã, almoçar e jantar. Aquilo que eu controlo, aquilo que me provê segurança, prazer, realização, é aquilo que eu vou me dedicar. Diminuir justamente o enfrentamento ou essa abertura para entrar esse grande ruído, esse grande barulho que fica pregoando aquilo que está acontecendo, trazendo uma série de notícias catastróficas nesse movimento da mídia, cultivando esse terror, né? Então, nesse momento, se preservar é diminuir o ingresso disso e ficar com aquilo que você conhece da sua vida, ou seja, as suas relações amorosas, as suas relações com amigos, aquilo que, ou seja, poder se adaptar à situação, ficando naquilo que você controla, porque aquilo que você não controla e acabou. Perfeito. Antônio, Agora,